Os leões da Igreja, a história oculta dos papas chamados Leão. No coração da noite romana, sob a cúpula de São Pedro, há um silêncio que ruge. Não é o som dos sinos, nem o sussurro das multidões em oração. É algo mais antigo, mais denso. Como se, das profundezas da história, um nome ecoasse ainda com poder. Leão. Um nome que não pertence apenas a um homem, mas a um chamado, um grito sagrado, uma sentinela posta por Deus nos portões do tempo para que o inferno não prevalecesse. Vigiai e orai, disse o Senhor. E ao longo dos séculos, alguns vigiaram como leões diante do rebanho. Eles não rugiram por si mesmos, rugiram pelo corpo de Cristo. Não defenderam tronos, mas altares. Não buscaram glória, mas fidelidade. Foram colocados em tempos de abismo, quando a Igreja parecia tremer, diante de bárbaros, heresias, revoluções e sombras modernas. E ali permaneceram como colunas invisíveis, sustentando o sagrado. De São Leão Magno, que enfrentou o terror de Átila com uma cruz na mão, até Leão XIII, que viu o futuro em uma visão terrível e clamou por São Miguel Arcanjo. Cada papa chamado Leão carregou mais do que um nome. Carregou um espírito. E esse espírito misteriosamente ressurgiu agora, com Leão XIV, recém-eleito num mundo ferido, confuso e faminto por verdade. Estaríamos diante de um novo ciclo de rugidos? Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. Estamos prestes a atravessar mais de 1000 anos, guiados por um só nome. 14 pontífices, 14 chamas, 14 leões da Igreja, e cada um deles tem um segredo que o céu não esqueceu. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa jornada já tocou algo em seu espírito, curta, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir os rugidos da fé. Papa São Leão XIII, o Magno, 440-461. O ano era 452. Um exército de horrores marchava rumo a Roma. À frente deles, o flagelo de Deus, Átila, o Uno. Por onde passava, deixava igrejas em chamas, relíquias profanadas, gritos sufocados na poeira. Nenhum reino havia resistido, nenhuma cidade fora poupada. E agora, Roma, coração do império e da Igreja, parecia destinada à ruína. Mas quando os olhos de Átila encontraram o de um velho com vestes brancas e cruz firme nas mãos, algo mudou. A história parou. O céu interveio. E um homem tornou-se muralha viva. Seu nome era Leão. Não foi milagre, foi obediência. Leão não negociou com o medo. Não gritou, não brandiu espadas. Ele se aproximou do terror com a autoridade de quem carrega a cruz. A tradição diz que, ao seu lado, os próprios anjos desceram armados, tornando invisível sua companhia espiritual. Átila recuou. O mais temido dos bárbaros voltou atrás. Roma foi poupada. E ali se revelou algo eterno. A verdadeira força da Igreja não está na espada, mas na fé que ajoelha o impossível. Mas São Leão I não foi apenas um diplomata da paz. Foi também doutor da ortodoxia. Em um tempo de heresias devastadoras, como o nestorianismo e o monofisismo, ele ergueu a verdade como estandarte. Seu tomo a Flaviano, carta dogmática enviada ao concílio de Calcedônia, ecoou como a voz de Pedro no meio do concílio. Pedro falou por Leão, disseram os bispos. Ele ensinou que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma única pessoa. Verdade que sustentamos até hoje. O que estava em jogo não era apenas teologia, era a própria encarnação do Verbo. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. Leão chorava pela Igreja com o coração de pai. Enquanto o Império Romano se desmoronava ao redor, ele não tentou salvar as pedras, tentou salvar as almas. Escreveu sermões sublimes, enfrentou os erros com doçura firme e revelou a beleza da liturgia como remédio para um povo desorientado. Ele compreendia que, diante do caos do mundo, o altar deveria permanecer inabalável. Era ali que o mundo novo nasceria.
Na cela silenciosa de sua oração, Leão ouvia mais que nos conselhos imperiais. Ele via que Roma precisava ser mais que capital, precisava ser testemunha. E ao entregar sua vida à missão petrina, ele inaugurou não apenas um pontificado, mas uma linhagem espiritual. Foi o primeiro a ser chamado Magno, o primeiro leão, e com ele a igreja aprendeu que, quando a fé ruge, até os bárbaros se curvam. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu começa aqui. Papa São Leão II, 682-683. O trono de Pedro estava manchado por um silêncio antigo. Um silêncio que, por décadas, permitiu que a heresia se infiltrasse nos altares e nas consciências. O monotelismo, aquela doutrina sorrateira que negava a plena vontade humana de Cristo, ainda pairava como névoa sobre a igreja, mesmo após o concílio de Constantinopla. E foi nesse cenário, onde a verdade tremia nas entrelinhas da conveniência política, que um novo leão foi chamado, não para rugir contra bárbaros externos, mas para purificar a casa de dentro. São Leão II reinou pouco mais de um ano, mas há silêncios que duram séculos e vozes que em um breve sopro desfazem as trevas. Sua missão era clara: confirmar os decretos do concílio, denunciar o erro e restaurar a confiança do povo na integridade dos pastores. Sem hesitação, ele aprovou a condenação do Papa Honório I, que por omissão permitira o avanço da heresia. Foi um gesto audacioso, condenar um predecessor, mas Leão sabia, fidelidade ao Evangelho é mais importante que reputações humanas. Uma voz sem som ecoou no coração dele. Não precisou de discursos inflamados, nem de guerras doutrinárias. Sua santidade se revelou no cuidado pastoral, na clareza da doutrina, na caridade que reconcilia. Ele reformou os cânticos sagrados, purificou as liturgias corrompidas e devolveu à igreja uma sonoridade de verdade. Em tempos de ruído, Leão escolheu o tom firme e harmonioso da ortodoxia, como quem afina um instrumento esquecido. E assim, devolveu à igreja a música da fé pura. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. No meio dos cantores, das relíquias e dos incensos, havia um coração que ardia por unidade. Não a unidade frágil dos compromissos, mas a unidade fecunda da verdade. Leão II via a liturgia como arma silenciosa contra as confusões do espírito. Porque onde a fé é cantada com retidão, a mentira não encontra espaço. Sua reforma não foi apenas teológica, foi espiritual. Apesar de sua breve presença na cátedra de Pedro, seu impacto foi eterno. Ele nos ensinou que a coragem da correção fraterna é um ato de amor e que um ano de fidelidade pode valer mais que décadas de neutralidade. São Leão II não entrou para a história por feitos grandiosos, mas por uma integridade tão pura que o próprio céu o chamou de santo. E se a santidade nunca tiver feito barulho? Papa São Leão III, 795-816. A noite era fria em Roma. O povo dormia, mas dentro dos muros do Vaticano, um grito cortava o silêncio. São Leão III, recém-eleito Papa, era arrastado pelas ruas, açoitado por inimigos ocultos, acusado de crimes que não cometeu. Tentaram arrancar-lhe os olhos, cortar-lhe a língua, para que ele jamais pudesse ver ou proclamar a verdade novamente. Mas ele sobreviveu, como um leão ferido, que volta a rugir com mais força. Roma havia escolhido seu pastor, mas o inferno não aceitou em silêncio. Na cela silenciosa, o monge ouviu mais que no mundo inteiro, porque Leão, antes de ser papa, era um servidor do altar, um homem de oração, alguém que compreendia o peso sagrado da liturgia e da missão. Quando foi elevado ao trono de Pedro, o fez com temor, não com ambição, mas as tensões políticas entre Roma e os nobres romanos, entre o império e a igreja, não permitiriam um reinado pacífico. E ainda assim,
Foi nele que Deus confiou uma das maiores viradas da história cristã. Foi sob Leão III que se deu a coroação de Carlos Magno. Na manhã do Natal do ano 800, dentro da Basílica de São Pedro, enquanto os cânticos ecoavam como colunas invisíveis, Leão se aproximou do rei dos francos e colocou sobre sua cabeça a coroa do império. Ali nascia o Sacro Império Romano-Germânico. Um gesto simbólico e profético que restaurava a unidade entre fé e autoridade, entre a Igreja e a nova ordem europeia. Não foi apenas uma coroação, foi um ato teológico. Leão dizia ao mundo: o poder só é legítimo quando ajoelhado diante do altar. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. Leão III não agiu por política, mas por discernimento espiritual. Sabia que o antigo Império Romano havia caído e que a Igreja precisava de um novo guardião terreno, alguém que protegesse os fiéis, os mosteiros, os livros, as crianças da guerra. Ao ungir Carlos Magno, ele inaugurava uma era de renascimento cristão, de escolas monásticas, de reforma litúrgica, de arte sacra. Era como se a cruz florescesse novamente sobre os escombros do mundo antigo. Mas Leão também enfrentou resistências. Muitos o acusaram de traição, de abuso de poder, de manipular a fé. Ele respondeu com silêncio, jejum e perseverança. Nunca escreveu tratados longos, mas cada gesto seu carregava o peso da eternidade. Ele compreendia que a história da Igreja não se escreve apenas com palavras, mas com sinais. E naquele Natal do ano 800, o sinal foi dado. A Igreja estava viva e o nome Leão novamente rugia em defesa do reino. O que significa realmente tocar o corpo de Cristo e depois coroar um império. Papa São Leão IV, 847-855. Um rastro de fumaça se erguia sobre Roma. Não era incenso, era destruição. Em 846, piratas sarracenos haviam invadido as praias de Óstia e alcançado os portões da cidade sagrada. Saquearam basílicas, profanaram túmulos de mártires, arrancaram relíquias dos altares. O terror muçulmano havia tocado o coração da cristandade, e a cidade chorava em ruínas. Quando São Leão IV assumiu o trono de Pedro, ele não encontrou apenas uma igreja ferida, encontrou um campo de batalha espiritual e aceitou a missão como quem veste uma armadura invisível. Não foi milagre, foi fortaleza. Leão IV compreendeu que proteger a fé exigia mais do que orações, exigia decisões concretas. Ele iniciou a construção da Civitas Leonina, uma cidade fortificada em torno do Vaticano, com muros altos e torres de vigília. Não era apenas uma obra de engenharia. Era um gesto profético, como se dissesse ao mundo: a fé não será vencida. Cada pedra daqueles muros era uma súplica silenciosa, cada torre um salmo esculpido. A cidade dos papas começava a tomar forma. Mas Leão IV era mais que arquiteto. Era também pacificador das almas. Promoveu reformas litúrgicas, restaurou igrejas danificadas, convocou concílios para combater abusos morais e reforçar a disciplina entre os clérigos. Era severo como um leão, mas manso com os penitentes. Sabia que a verdadeira defesa da Igreja não vinha apenas dos muros, mas da pureza dos altares. Ele entendia que enquanto o coração do sacerdote não fosse uma cidadela, nenhum exército salvaria a fé. A lágrima que ninguém viu era a da viúva que encontrou refúgio dentro dos muros de Leão. Ele não governava apenas com decretos, mas com olhos atentos aos pequenos. Ajudava pobres, libertava cativos, visitava doentes. Era como se em cada gesto de misericórdia ele levantasse outra muralha invisível contra o mal. Sua santidade estava escondida nos detalhes, e sua coragem nos silêncios que sustentam o mundo.
Em 849, diante de uma nova ameaça naval muçulmana, Leão IV fez algo extraordinário. Celebrou uma missa solene em Óstia e abençoou pessoalmente a frota cristã antes da batalha. Aqueles navios, antes frágeis e poucos, venceram de forma milagrosa. A vitória não foi apenas militar, foi espiritual. Era o céu dizendo que onde há fé, o impossível se curva. Leão IV não era apenas papa, era um escudo vivo entre os fiéis e as trevas. A história que a Igreja preservou e o mundo esqueceu, esconde um papa que ergueu muros de pedra e de esperança. Papa Leão, 903. Foi o pontificado mais breve entre todos os leões, e talvez por isso mesmo o mais enigmático. Leão V subiu ao trono de Pedro num dos períodos mais obscuros da história da Igreja, o chamado Século de Ferro. Um tempo em que a corrupção política se infiltrava nos altares e o papado era refém das famílias nobres romanas. O Espírito soprava, mas poucos ouviam. E foi nesse vórtice de interesses mundanos e decadência espiritual que surgiu um homem quase invisível, Leão V, o Papa esquecido. Ele foi eleito sem o apoio das grandes casas romanas. Era um padre simples de uma diocese pequena, conhecido por sua piedade e silêncio. Talvez tenha sido exatamente por isso que o escolheram, para que não oferecesse resistência. Mas o que ninguém esperava era que aquele nome, Leão, carregasse em si o eco da verdade. Não se tem registros extensos de decisões ou reformas feitas por Leão V. Seu pontificado durou poucas semanas antes de ser preso, deposto e lançado ao esquecimento por um ambicioso usurpador, Cristóvão, que se autoproclamou Papa sem legitimidade. E se a santidade nunca tiver feito barulho? O pouco que sabemos é envolto em sombras. Não há bula papal. Não há concílio, não há monumento, mas há um testemunho implícito. Leão V não resistiu com violência, não usou poder terreno para manter o trono, não negociou, ele aceitou o martírio do esquecimento, a coroa de espinhos dos que são fiéis e descartados. E ali, na cela onde foi enclausurado, talvez se tenha cumprido a missão mais profunda de um leão, proteger a Igreja com a própria renúncia. A lágrima que ninguém viu foi a dele, ao ver a cátedra de Pedro convertida em trono de vaidades. Ao perceber que o mistério da sucessão apostólica, instituído por Cristo, havia se tornado instrumento de disputa familiar. Mas Leão V, mesmo diante disso, não manchou o nome que carregava. Não há registro de que tenha traído a fé. Morreu como viveu, silencioso, esquecido, íntegro, um mártir sem título, um pastor sem ovelhas, mas com a cruz no coração. E é justamente sua obscuridade que nos fala com força. Em tempos em que tantos buscam ser vistos, ouvidos, lembrados, Leão V nos recorda que, diante de Deus, nenhuma fidelidade é pequena. Seu nome permanece entre os sucessores de Pedro, não por seus feitos, mas por sua coragem em não se corromper. Um leão não precisa rugir para ser temido. Às vezes, sua força está em não negar o próprio silêncio. Na história da Igreja, há papas que reinaram com glória e há os que santificaram o esquecimento. Papa Leão VI, 928-929. Era um tempo em que o céu parecia distante e Roma dividida por ambições. A Igreja atravessava um dos períodos mais turbulentos de sua história, o pornocracia, como chamaram os historiadores, quando mulheres da nobreza controlavam o papado como peça de um jogo sombrio. Os corredores do Vaticano não ecoavam mais com orações, mas com sussurros de poder e intriga. E em meio a esse nevoeiro espiritual surge uma figura quase apagada, mas não insignificante: Leão VI. Seu pontificado durou poucos meses, mas não se mede à luz de uma vela pelo tempo que ela arde, e sim pela escuridão que ilumina. Leão VI era monge antes de ser papa, formado na disciplina da regra, moldado pelo silêncio dos claustros,
Conhecia o valor do jejum e da palavra contida. Quando foi elevado à cátedra de Pedro, trazia consigo a alma ferida de um tempo que ansiava por pureza. E embora tenha governado pouco, sua presença foi como um sopro de esperança, breve, mas necessário. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. Leão VI tentou restaurar, ainda que timidamente, a dignidade da liturgia, o fervor do clero e a disciplina dos mosteiros. Seu tempo era curto demais para grandes reformas. Mas há momentos em que a simples presença de um homem justo já é resistência contra o mal. Ele enfrentava uma Roma dividida, onde a igreja era instrumento de clãs, e cada gesto espiritual podia ser interpretado como ameaça política. E ainda assim, permaneceu fiel. Na cela silenciosa, o monge ouviu mais que no mundo inteiro. Leão VI sabia que não venceria o caos com decretos, mas orava, jejuava, e no pouco tempo que teve, deixou marcas de integridade e humildade. A história, muitas vezes escrita pelos vitoriosos, não celebrou seu nome com entusiasmo, mas a tradição o preservou, porque mesmo nas noites mais escuras, a sucessão apostólica nunca se rompeu. Cada papa, até os mais breves, são elos dessa corrente invisível que liga Pedro a Cristo. Não foi milagre, foi fidelidade. Ele não desejava o trono, não buscava honrarias, assumiu o papado como quem carrega um fardo sagrado. E talvez sua grandeza esteja exatamente aí, na ausência de escândalos, de manipulações, de ruído. Um leão que não rugiu, mas vigiou, que não conquistou, mas permaneceu. E às vezes, o simples permanecer já é um ato de heroísmo. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu fala de um papa breve, mas cheio de eternidade. Papa Leão VII, 936-939. O século X prosseguia como um deserto espiritual. Roma ainda sofria sob as garras de famílias nobres que disputavam o papado como quem troca moedas. A cátedra de Pedro era cobiçada por poder, não por santidade. Mas Deus, que sempre escreve por linhas tortuosas, suscitou mais um leão no meio do caos. Leão VII foi eleito por influência direta do imperador germânico Otão I, num tempo em que o império buscava restaurar a ordem na igreja. E, ainda que escolhido por mãos políticas, esse papa seria, misteriosamente, um instrumento de paz. Leão VII não era um guerreiro, não era reformador radical, nem místico estático, era um pacificador, um homem de equilíbrio que compreendia que a reconstrução espiritual da igreja não viria por meio de revoluções, mas por reconciliações. Seu maior feito foi chamar de volta a Roma o abade Odo de Cluny, um dos maiores reformadores monásticos de seu tempo. A presença de Odo foi como uma brisa fresca no deserto romano. Trouxe consigo o perfume da vida regular, a solidez da oração e a autoridade da santidade. Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado, porque foi no silêncio dos mosteiros que Leão VII depositou sua esperança. Ao invés de confiar em alianças frágeis, ele voltou seus olhos para os monges. Sabia que, enquanto houverem homens que rezam verdadeiramente, a igreja não sucumbirá. Foi Leão VII quem incentivou o fortalecimento da regra de São Bento, a vida comunitária, a centralidade da liturgia, preparando, sem saber, o terreno para a grande reforma monástica que viria décadas depois. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia, pois entre tantas intrigas, Leão VII viu o invisível. Percebeu que a verdadeira força da igreja não estava no trono, mas nos altares esquecidos. Incentivou o clero a estudar, promoveu diálogos com os príncipes, buscou resolver tensões com doçura. Não há milagres atribuídos a ele, nem grandes escritos, mas há gestos, pequenos, consistentes, carregados de esperança. E às vezes são esses gestos que sustentam o mundo.
A lágrima que ninguém viu foi a da alma, que ao ver tanta confusão ao redor, ainda ousou acreditar na santidade possível. Leão VII compreendia que nem sempre o Papa precisa agir como um rei. Às vezes, é preciso agir como um jardineiro, plantar sementes que só florescerão em outro tempo. E assim, ele fez. Morreu sem glória, mas com paz. E talvez no céu tenha ouvido o elogio mais precioso. Foste fiel no pouco. A história que a Igreja preservou e o mundo esqueceu nos fala de um leão manso que soube rugir com silêncio. Papa Leão VIII, 963-965. Em Roma, a disputa pelo trono de Pedro havia se tornado uma guerra aberta. Era um tempo de antipapas, alianças traiçoeiras, imperadores que impunham nomes e facções que se proclamavam defensoras da fé, com espadas manchadas de ambição. Foi nesse cenário turbulento que surgiu Leão VIII, figura tão envolta em controvérsias que durante séculos historiadores e canonistas discutiram: foi ele papa legítimo ou apenas mais um antipapa? Mas o céu, que vê além dos decretos humanos, conhece os corações. E no coração de Leão VIII havia um zelo que não se explica por política. Leão VIII foi colocado na cátedra de Pedro pelo imperador Otão I, após a deposição de João XII, um papa escandaloso, acusado de crimes graves e conduta imoral. Mas a maneira como Otão agiu, convocando um sínodo e deposto João, gerou grande controvérsia entre os teólogos. Afinal, poderia um imperador interferir na sucessão apostólica? Leão VIII aceitou o cargo, talvez sem desejar, talvez por obediência. E mesmo entre acusações, ele governou com uma serenidade que contrastava com o caos ao redor. Não foi milagre. Foi submissão. Leão VIII não buscava brilhar. Sabia que carregava um nome pesado, uma responsabilidade ainda mais profunda e uma situação eclesial quase insustentável. Quando João XII retornou com apoio militar e reassumiu o trono, Leão foi obrigado a fugir. Pouco depois, João morreu de forma misteriosa e um novo papa, Bento V, foi eleito. Mas Otão, implacável, depois também Bento, e reinstalou Leão VIII. Durante esses movimentos, Leão jamais incitou rebelião, nem perseguiu os rivais. Acolheu a cruz com resignação. E em sua breve volta, promoveu reconciliações, pacificou dioceses e aprovou decisões que favoreceram a reforma do clero. Na cela silenciosa, o Papa escutava mais que os sinos de Roma. Escutava o próprio coração perguntando: estou onde Deus quer? E talvez nunca tenha tido certeza plena. Mas permaneceu fiel ao que lhe foi confiado. Às vezes, a obediência dói. Às vezes, seguir a cruz é aceitar o papel que não escolhemos. E Leão VIII, envolvido nas teias da política, fez o que pôde com o que tinha: um pouco de tempo e um coração disposto. A lágrima que ninguém viu foi a daquele que, chamado Papa por uns e usurpador por outros, ofereceu sua dúvida como sacrifício. Leão VIII nos lembra que, até nos episódios mais confusos da história da Igreja, Deus age. Nem sempre de forma clara, mas sempre com propósito. Sua breve passagem pela Cátedra de Pedro foi como um trovão distante, difícil de localizar, mas impossível de ignorar. A história que a Igreja preservou e o mundo esqueceu nos apresenta um leão entre espinhos, que rugiu baixinho, mas carregava o peso do céu. Papa São Leão IX, 1049-1054. O século XI amanhecia com inquietação. A Europa mudava, e com ela a Igreja sentia o peso de séculos de corrupção, simonias e clero relaxado. Mas o Espírito Santo começava a preparar uma purificação. E no centro desse despertar, Deus levantou mais um leão. Não apenas com nome, mas com alma de reformador. São Leão IX não veio para manter o que estava,
Veio para restaurar o que havia se perdido, e seu rugido ressoou de Roma até os confins do império. Foi o primeiro papa em séculos a viajar extensivamente como missionário da própria reforma. Andou a pé por cidades, atravessou montanhas, convocou sínodos, visitou igrejas decadentes. Não ficou preso ao Vaticano. Era um pastor em movimento. Onde passava, confrontava abusos, depunha bispos indignos, restaurava a disciplina. Seu coração ardia pela pureza do sacerdócio, pelo respeito à Eucaristia, pela dignidade da liturgia. Era como se carregasse consigo o fogo do próprio Cristo que purificou o templo com chicote em mãos. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. Pois entre as multidões que o aclamavam, havia também resistências ocultas. Muitos o temiam, outros o invejavam, mas Leão IX não buscava agradar, buscava a verdade. Um de seus feitos mais dolorosos, porém, foi também um dos mais trágicos da história da Igreja: a tentativa de restaurar a unidade com o Patriarcado de Constantinopla. Enviou delegados, dialogou com humildade, mas as tensões culturais, políticas e espirituais explodiram em 1054. A ferida da separação entre Oriente e Ocidente se consumava, e seu pontificado foi, involuntariamente, palco do grande cisma. A lágrima que ninguém viu caiu no altar durante suas últimas orações, porque Leão IX não queria divisão, mas compreendia que, às vezes, a fidelidade à verdade exige separações dolorosas. Mesmo em meio à tragédia, sua voz permaneceu firme. A Igreja precisava ser santa. Ele escreveu textos belíssimos sobre a autoridade apostólica, a necessidade de conversão e a centralidade da Eucaristia. Era teólogo, mas também homem de ação. E, acima de tudo, era um santo. Não foi milagre, foi clareza. São Leão IX é um dos grandes precursores da reforma gregoriana que explodiria nas décadas seguintes. Ele plantou o terreno para o surgimento de Gregório VII, da luta contra a investidura laica, da santificação do clero. Morreu com fama de santidade e foi canonizado. Um raro reconhecimento para um papa reformador em tempos tão confusos. Seu nome permanece como sinal de fogo. Onde ele passou, a corrupção recuou. A história que a Igreja preservou e o mundo esqueceu guarda um leão que rugiu por pureza e morreu como semente de reforma. Papa Leão X, 513-1521. Roma nunca esteve tão bela, nem tão vulnerável. No início do século XVI, a cidade se tornava novamente o centro artístico do mundo. Rafael pintava suas Madonas, Michelangelo esculpia mármore como se fosse carne viva, e as cúpulas se erguiam como orações petrificadas. Era o esplendor do Renascimento. E foi nesse cenário de luz e beleza que surgiu Leão X, filho dos Médici, príncipe das artes, mecenas da glória romana, mas também, sem saber, protagonista de uma das maiores rachaduras da história cristã, a explosão da Reforma Protestante. Leão X era culto, refinado, amante da música e da poesia. Sua eleição foi vista como um triunfo do prestígio italiano e da diplomacia curial. Mas sob o brilho de sua corte papal, fermentavam as fissuras profundas de uma igreja que há séculos vinha acumulando escândalos, simonias, abusos e negligências espirituais. E quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses em Wittenberg, em 1517, denunciando a venda das indulgências, Leão X não viu de imediato a gravidade do abismo que se abria. O rugido dessa vez viria do outro lado do Reno. Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. Leão X tentou responder com documentos e condenações. Declarou Lutero herege, excomungou-o. Mas o mundo já havia mudado. A imprensa levava as palavras do monge alemão a todos os cantos. A autoridade papal era questionada como nunca antes. E a verdade
é que, apesar de sua formação teológica, Leão Denis não compreendeu a profundidade espiritual da crise. Enfrentou-a com armas diplomáticas e políticas, como um príncipe renascentista, mais do que como um pastor da igreja em agonia. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia, porque Leão Denis, apesar de seus erros e omissões, amava sinceramente a igreja. Financiou grandes obras litúrgicas, restaurou templos, protegeu artistas que cantavam a glória de Deus. Era um patrono da beleza, mas talvez não soubesse que para curar o coração da igreja era preciso mais do que beleza exterior. Era preciso penitência, conversão, silêncio. Ele morreu em 1521, sem ver a proporção da tempestade que viria, sem imaginar que a unidade da cristandade ocidental estava por se romper em 1000 pedaços. A lágrima que ninguém viu talvez tenha escorrido quando, sozinho em seus aposentos, percebeu que algo havia escapado de suas mãos. Não foi herege, não foi corrupto como outros, mas foi cego a sinais espirituais profundos. E sua história nos ensina que nem sempre o amor à igreja basta. É preciso escutá-la, servi-la com os olhos abertos. Leão Denis foi um homem do esplendor, mas sua ausência de discernimento o tornou símbolo de um tempo que ruía por dentro. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu guarda um leão que brilhou por fora, mas não rugiu quando mais precisávamos. Papa Leão XI, 1605, 11 dias. Foi esse o tempo que Leão XI ocupou o trono de Pedro. 11 dias. Uma vela acesa brevemente no vento da história, e ainda assim sua luz deixou marcas que o tempo não apagou. Ele era Alessandro Ottaviano de Médici, sobrinho do grande São Pio V, e havia sido núncio na França, cardeal respeitado, homem de oração e diálogo. Foi eleito papa já em idade avançada, com saúde frágil, mas com um coração pronto para servir. Mal teve tempo de governar, mas teve tempo de amar. A lágrima que ninguém viu caiu no instante em que ele subiu a escadaria de São João de Latrão para a missa de posse. O esforço físico daquela cerimônia enfraqueceu ainda mais seu corpo já doente. Logo após, adoeceu gravemente. Não conseguiu emitir bulas, nem reformar dioceses, nem convocar sínodos. Mas há papas que servem mais pela intenção do que pela ação. E a intenção de Leão XI era clara: reconciliar, purificar, conduzir. Sua breve existência papal foi uma oferenda silenciosa, um sim absoluto à vontade de Deus, mesmo sem tempo para realizá-la. E se a santidade nunca tiver feito barulho? Leão XI recebeu o apelido de Papa Relâmpago, mas relâmpagos, quando tocam a terra, deixam sulcos profundos. A sua nomeação, ainda que curta, impediu que candidatos de interesses políticos assumissem a cátedra. E só por isso já cumpriu missão sagrada. Ele era amado pelo povo, reverenciado pelo clero e trazia em si o espírito de serviço. Sua morte precoce provocou luto sincero, pois todos sentiam que ali estava alguém que teria feito bem à igreja. Sua vida foi como uma oração interrompida, mas acolhida pelo céu antes de terminar. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. Entre os estandartes e cânticos de sua entronização, já caminhava também a sombra da sua partida. Leão XI nos recorda que não é o tempo que mede a grandeza de uma missão, mas a entrega com que ela é vivida. Em 11 dias, ele aceitou a cruz, abençoou o povo e ofereceu-se como vítima de paz. Morreu com fama de santidade, e muitos que conviveram com ele diziam: era um justo, um pastor autêntico. Não foi milagre, foi obediência. Obediência até o fim. Mesmo diante da fragilidade extrema, ele não recusou o chamado. Não pediu tempo, nem condições. Apenas disse sim. E esse sim ecoa até hoje como testemunho de humildade e prontidão. Porque a igreja também é sustentada pelos que passam brevemente, mas com o coração cheio de eternidade.
A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu fala de um leão de 11 dias, cujo rugido foi um sussurro de santidade. Papa Leão XII, 1823-1829. O século XIX nascia entre ruínas e esperanças. A Europa, marcada pelas cicatrizes da Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, buscava reencontrar sua alma. O trono de Pedro, agora mais vulnerável do que nunca, enfrentava um novo desafio: restaurar a autoridade espiritual num mundo cada vez mais laicizado, cético e politizado. Foi neste tempo inquieto que se ergueu Leão XII, um papa austero, conservador e profundamente místico. Sua aparência era frágil, sua saúde debilitada, mas seu espírito inquebrantável. Leão XII não era homem de concessões. Sabia que o mundo desejava uma igreja moldada às vontades modernas, mas ele escolheu ser resistência. Reforçou os decretos contra a maçonaria, combateu as ideias iluministas e reafirmou com clareza os dogmas ameaçados pelo racionalismo. Muitos o chamaram de retrógrado, mas ele não temia os julgamentos do tempo. Temia antes a infidelidade à verdade eterna. Sua missão era clara: preservar o depósito da fé como quem guarda um tesouro em meio a ladrões invisíveis. Não foi milagre, foi vigilância. Leão XII reformou dioceses, reorganizou o ensino eclesiástico, incentivou a formação do clero com maior rigor doutrinário. Seu zelo era quase monástico. Apesar de fraco fisicamente, dedicava horas à oração diante do Santíssimo. Era devoto da Virgem Maria e confiava na intercessão dos santos para enfrentar os ventos contrários que sopravam sobre a igreja. Proibiu a circulação de livros heréticos, reforçou a moralidade pública e buscou com esforço incansável reconduzir os fiéis à reverência dos sacramentos. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia. Pois entre os aplausos tímidos e as críticas veladas, Leão XII caminhava com os olhos fixos no eterno. Não era um papa de popularidade, era um papa de fidelidade. Suas encíclicas refletiam um amor profundo à tradição e um temor legítimo de que a modernidade, sem Deus, conduziria ao abismo. Ele enxergava além de seu tempo, como quem já ouvia o eco de crises futuras. E por isso, sua firmeza parecia, aos olhos mundanos, dureza. Mas era amor, em forma de zelo. A lágrima que ninguém viu escorreu ao perceber que o mundo o ignorava. Poucos ouviam seus alertas, poucos desejavam retornar à radicalidade do Evangelho. Mas ele permaneceu firme, morreu como viveu, simples, severo, santo, e sua memória, por muito tempo, foi esquecida até mesmo dentro da igreja. Porém, cada documento que deixou, cada reforma que propôs, cada oração que elevou, foi como uma pedra lançada em águas profundas, e essas ondas ainda nos alcançam. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu fala de um leão que rugiu contra os ventos do século e se manteve de pé quando muitos caíram. Papa Leão XIII, 1878-1903. Quando Leão XIII foi eleito Papa, a Igreja estava encurralada. Os estados pontifícios haviam caído, Roma havia sido tomada pelo novo reino da Itália e o Papa anterior, Pio IX, havia se declarado prisioneiro no Vaticano. Era o tempo da humilhação e do silêncio. Mas foi exatamente ali, no exílio espiritual da Cátedra de Pedro, que surgiu um leão cuja voz ultrapassaria os muros. Com inteligência refinada, espiritualidade profunda e coragem profética, Leão XIII se tornou um dos maiores papas da história moderna. Ele compreendeu que a batalha da Igreja não era mais contra exércitos, era contra ideologias. O mundo industrializado produzia pobreza extrema, desigualdade e novas formas de opressão. Ao mesmo tempo, o socialismo ateu e o liberalismo relativista ganhavam força.
Em meio a esse furacão, Leão XIII escreveu um dos documentos mais revolucionários da Igreja, a encíclica Rerum Novarum. Pela primeira vez, a Igreja se posicionava oficialmente sobre a questão social, defendendo os direitos dos trabalhadores, a justiça nas relações econômicas, a dignidade do pobre e o papel do Estado. Era um rugido de compaixão e sabedoria. Não foi milagre, foi visão. Leão XIII não apenas defendeu a justiça social, mas também a fé diante da razão moderna. Promoveu o estudo da filosofia tomista, incentivou a formação teológica sólida e reabriu os caminhos do pensamento católico com frescor e profundidade. Reconciliou fé e ciência, tradição e modernidade. Era um homem à frente de seu tempo, mas com os pés fincados na eternidade. Seu lema poderia ser: inovação sem heresia, tradição sem rigidez. Aquela procissão escondia um segredo que só o céu conhecia, porque poucos sabiam do peso que Leão XIII carregava no coração. Teve visões místicas, entre elas a famosa revelação sobre os 100 anos de ação intensificada do demônio contra a Igreja, que o levou a compor a poderosa oração a São Miguel Arcanjo. Ele via além e rezava por gerações que ainda não haviam nascido. Era um papa que escrevia com o intelecto, mas chorava com a alma, a lágrima que ninguém viu. Foi a do pai que, vendo seus filhos dispersos pelo mundo moderno, ainda assim acreditava na conversão. Leão XIII é o papa dos operários, dos pensadores, dos místicos. Viveu até os 93 anos, algo quase sobrenatural para sua época, e até o fim escrevia, rezava, pensava, servia. Morreu como viveu, de pé na tormenta, com os olhos no alto e o coração entre as ruínas e o céu. A história que a Igreja preservou e o mundo esqueceu fala de um leão que rugiu com sabedoria e abriu caminhos para o século da fé provada. Chegamos ao nosso atual Papa Leão XIV. Na tarde de 8 de maio de 2025, o céu de Roma testemunhou o surgimento da fumaça branca, sinalizando ao mundo Habemus Papam. Dos corredores da história emergia um novo nome, Leão XIV. Robert Francis Prevost, nascido em Chicago, tornava-se o primeiro papa norte-americano, carregando consigo não apenas a herança de sua terra natal, mas também as marcas de 2 décadas de missão no Peru. Escolheu o nome Leão em homenagem a Leão XIII, sinalizando uma continuidade com o legado de justiça social e diálogo com a modernidade. Seu pontificado iniciou-se com uma missa inaugural em 18 de maio, na Praça de São Pedro, reunindo cerca de 200 mil fiéis e líderes mundiais. Em sua homilia, Leão XIV destacou a necessidade de unidade na Igreja e no mundo, clamando por paz em regiões conflituosas como Gaza e Ucrânia. Demonstrou um equilíbrio entre tradição e abertura, utilizando paramentos clássicos como a moseta vermelha, enquanto enfatizava temas contemporâneos como justiça social e inclusão. Sua trajetória anterior inclui liderança na Ordem de Santo Agostinho e atuação como prefeito do dicastério para os bispos, onde foi responsável pela nomeação de bispos em todo o mundo. Leão XIV é conhecido por sua abordagem pastoral e por buscar um equilíbrio entre diferentes correntes dentro da Igreja, visando sempre a unidade e a fidelidade ao Evangelho. A eleição de Leão XIV representa um momento histórico, não apenas por sua origem americana, mas também por sua capacidade de dialogar com as complexidades do mundo contemporâneo, mantendo-se enraizado na tradição da Igreja. Seu pontificado, ainda em seus primeiros passos, já sinaliza um compromisso com a paz, a justiça e a renovação espiritual. A história que a Igreja preserva e o mundo começa a conhecer é a de um leão que busca rugir com sabedoria e compaixão no século XXI. 14 nomes, 14 tempos, 14 leões.
cada um eco do Espírito Santo no seu século. Alguns rugiram com palavras que moveram concílios, outros com silêncios que sustentaram a fidelidade em meio às trevas. Houve os que enfrentaram bárbaros e os que enfrentaram heresias. Uns morreram esquecidos, outros coroados como santos, mas todos carregaram em si um sinal do céu. Porque na história da igreja, os nomes não são acaso, são vocações esculpidas na eternidade. O nome Leão não é apenas símbolo de força, é vigilância, é guarda, é sacrifício, é a memória viva de que Cristo, o leão da tribo de Judá, reina não com espadas, mas com cruz. E cada papa que tomou para si esse nome, consciente ou não, assumiu a missão de proteger o rebanho com coragem, mesmo diante do abandono, do erro, da dúvida ou da glória. Hoje, Leão XIV caminha entre nós. E talvez você, ao ouvir essas histórias, tenha sentido algo dentro do peito se acender, uma memória que não é sua, mas da igreja inteira. Porque essa não é apenas a história de papas, é a nossa história. É a história de um povo guiado por vozes que, ao longo dos séculos, nunca deixaram de repetir: Non praevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Se essa jornada sagrada tocou sua alma, se inscreve no canal e compartilhe. E deixe nos comentários qual dos leões falou mais profundamente ao seu coração. Aqui, nas histórias do sagrado, seguimos desvendando os ecos de Deus, nos nomes que o mundo esqueceu.